Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica que se encontra em 2 Samuel 24 e também no 1 Crônicas 21:15, que fala sobre a história de Araúna. Eu vou explicar um pouquinho do contexto da história, mas depois os irmãos leiam com calma para entender melhor, né? Para que Deus possa revelar a você também algo dos céus. A história da Bíblia vai contar que Davi mandou fazer um censo para ver quantos homens tinha debaixo do seu poder. Então ele mandou os seus subordinados fazer essa contagem, né? E isso desagradou a Deus, porque Deus sempre esteve com Davi e ele sempre ganhou as batalhas. Não precisava contar quantos soldados que tinha ou não, né? Ele sempre estava debaixo da dependência de Deus. Então, para que ele queria saber quantos homens tinha ou não? Isso demonstrou como se fosse assim, uma vaidade de Davi, de achar que ele não precisava mais de Deus, né? E Deus não gostou. E Deus, como forma de desobediência, Deus mandou o profeta lá para falar com Davi: olha, devido a essa sua desobediência, você vai ser castigado. Você pode ter 7 anos de fome, você pode ter 3 meses de perseguição dos seus inimigos ou 3 dias de praga. Você tem que escolher qual você vai querer. E Davi escolheu 3 dias de praga. E diz a palavra do Senhor que quando o anjo estendeu a mão, né? Já tinha morrido 70.000 pessoas. E Davi, vendo o anjo com a mão estendida, ele clamou ao Senhor, porque o coração dele se encheu de arrependimento, né? E disse: Senhor, não castiga o povo, não foi o povo que errou. Castiga a mim, castiga a minha família, tem que cair sobre mim a sua ira. E Deus se comoveu, Deus teve compaixão de Davi. Então diz para Davi: olha, vai então até a eira de Araúna, que era onde o anjo estava lá com a mão estendida, e faz ali um altar para mim de sacrifícios, né, para que cesse essa praga. Então Davi assim o fez. Ele reuniu os seus anciãos, né, os seus servos, e foi para essa eira. Quando ele chegou na eira, que era de Araúna, também é citado lá em Crônicas como Ornã, prontamente Araúna veio correndo, né? E ele estava lá trabalhando com trigo juntamente com seus filhos. Ele veio e se prostrou diante do rei Davi e disse: ó rei, né, o que o senhor veio fazer aqui, né? Se prostrou. E o rei disse: olha, eu vim aqui comprar suas terras porque eu tenho que fazer um altar para Deus, para que cesse essa praga, né, que está assolando, matando aí as pessoas. E Araúna, que segundo a Bíblia diz que Araúna era um jebuseu, ou seja, antes de Davi tomar aquelas terras, esse povo, ele dominava essa região. Mas Davi tinha tido compaixão de Araúna, né? E ele era estrangeiro, também considerado como um gentil. Mas por ele acreditar no Deus de Davi, Davi poupou ele e a sua família. E diz que ele estava naquela região e eles eram um povo neutro. Mas, diante dessa situação, quando Davi foi até Araúna, né, e ele se prostrou diante de Davi, Davi disse: olha, eu tenho que construir um altar aqui para que cesse essa praga. Araúna disse: Senhor, toma tudo que é meu, pega tudo que o Senhor precisar, e o Senhor não precisa pagar nada. Então Davi disse assim: que sacrifício eu estaria oferecendo a Deus se eu tomasse tudo que é seu como forma de doação
para oferecer a Deus, né? Não, eu vou pagar o preço devido. Então, Davi comprou aquela eira, aquele lugar de Araúna pelo preço devido, ou seja, o preço certo, o preço correto. E o que eu tiro de lição dessa passagem, aliás, concluo algumas coisas. Primeira coisa, né? Davi, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e foi oferecer um sacrifício para Deus, né? Como Deus ordenou, olha, então tá, se você realmente está arrependido, você vai fazer um altar para mim, vai sacrificar, vai fazer o sacrifício, né? Para que cesse essa praga. Então, Davi se arrependeu e começou a fazer aquilo que Deus mandou. Passou novamente a obedecer Deus, né? E às vezes nós damos algumas cabeçadas na nossa vida, fazemos coisas que não agradam a Deus por desobediência. E aí às vezes a gente paga um preço alto, né? Ou seja, não era necessário essa praga ter acontecido se Davi não tivesse desobedecido a Deus, se ele não tivesse se envaidecido de querer saber quantos homens ele tinha. Então, nós temos que tomar muito cuidado, não deixar a soberba tomar conta do nosso coração, né? Não deixar a arrogância, a prepotência, achar que nós somos autossuficientes sem Deus na nossa vida. Nós não somos absolutamente nada sem Deus. Diz a palavra do Senhor que não cai uma só folha se não for da vontade de Deus. Então nós temos que estar atento a isso, né? Para que nós não nos corrompamos com as coisas do mundo, com as coisas da nossa carne. E em relação a Araúna, eu vejo que tudo o que ele tinha, ele só tinha aquela eira, ele só tinha aquele lugar, mas ele ofereceu tudo o que ele tinha. E diz a palavra que ele era um estrangeiro, ele era um gentil, mas ele acreditou no Deus de Davi, que o Deus de Davi ia cessar aquela praga. Então ele ofereceu o seu melhor para que aquela praga parasse, né? Então, trazendo para as nossas vidas hoje, nós temos oferecido o nosso melhor para Deus? Nós temos nos doado inteiramente para as coisas de Deus? O que nós temos feito? Então você vê que ele, um gentil, um estrangeiro, ele ofereceu o seu melhor, confiando no Deus de Davi. E nós, o que nós estamos oferecendo? Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Senhor, nós somos servos do Senhor. Então, o que nós estamos oferecendo a Deus? Nós estamos oferecendo o nosso melhor para Deus? Nós estamos nos doando verdadeiramente para a obra dele? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para os irmãos. O que nós estamos oferecendo como sacrifício para Deus? Qual é o sacrifício que você tem feito para Deus? Diz a palavra do Senhor que mais tarde esse mesmo lugar foi construído o templo de Salomão. E mais tarde também, perto dali, foi construído o Calvário, onde Jesus deu o maior sacrifício por nós, que foi a sua vida, de morrer por nós, né? Então, mesmo no templo de Salomão, também era oferecido sacrifícios. Então, este lugar foi um lugar de sacrifício a Deus. Por último, quando foi o sacrifício de Jesus, para que nós tivéssemos, né, a salvação. Então, que nós possamos também nos sacrificar com as coisas de Deus, dar o nosso melhor, dar tudo que a gente tiver, seja o que for, dê o seu melhor, seja o que você for fazer, faça com teu coração, faça com amor para a obra de Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Dá o seu tempo, dá a sua ação, faça o que for necessário.
e seja obediente à palavra do Senhor, porque nós temos um exemplo que a desobediência nos leva a sérias consequências. Então você vê que Davi, ele sofreu as consequências por desobedecer a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um grande beijo.